Está começando o programa Crente Inteligente. É inteligente porque é crente ou é crente porque é inteligente? Eis a questão! O tema do programa de hoje é o que é isso? Uma reflexão sobre as mudanças de comportamento no meio cristão. Para responder essas questões, estamos recebendo o professor e pastor Jeremias Couto. Seja bem-vindo, pastor Jeremias Couto. Muito obrigado, meu querido irmão, pelo privilégio de poder estar participando do programa e poder me dirigir aos queridos ouvintes até onde o programa chega. Hoje, com os recursos da internet, não há limite. O programa pode ir bem distante e alcançar milhares e milhares de pessoas, às quais eu gostaria de deixar aqui a minha saudação e também considerar o privilégio de poder participar do programa com este formato e com esta temática. Jeremias Couto é pastor, escritor, teólogo, jornalista, ex-diretor de publicações da CPAD e comentarista de lições bíblicas da CPAD. CPAD é a sigla de Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor, temos muitos questionamentos a fazer, mas gostaria inicialmente de saber se a pregação da palavra por si só pode ser considerada como uma profecia. Meu querido irmão Samuel, eu acredito que é válida a perspectiva de considerar a palavra de Deus como profecia, porque ela é a revelação do próprio Deus. É uma definição que o pastor Antônio Gilberto por muitas vezes usou, principalmente no manual da escola dominical, tratando da matéria bibliologia. A Bíblia é sempre Deus falando ao homem, em todas as circunstâncias, mesmo aqueles registros onde aparecem situações que não são próprias, digamos, para o cristão, mas são narrativas que demonstram, inclusive, atitudes contra o próprio Deus. Até essas narrativas são narrativas cujo registro é inspirado porque, como diz a própria Bíblia, tudo o que foi escrito para o nosso proveito, para o nosso aprendizado. Então, a Bíblia é, nesse sentido, como revelação, uma palavra profética, ou seja, Deus se revelando, Deus se mostrando, Deus dizendo quem Ele é. Claro, não naquela forma que muitos desejam, ou seja, uma revelação pormenorizada, alguém que fique dando detalhes muito específicos a seu respeito, mas é Deus se mostrando, é Deus se revelando, é Deus trabalhando com os seus atributos comunicáveis e também atributos incomunicáveis, aqueles que são atributos exclusivos da divindade. Então, nesse sentido, nós podemos considerar a Escritura como uma profecia, só que com um adendo. Ela não é uma profecia, como eu acabei de me expressar. Ela é a profecia e é a profecia completa, canônica, de tal maneira que nada precisa ser acrescentado à Escritura. O que é palavra revelada? Palavra revelada é um termo, um vocábulo, uma expressão que começou a surgir nos últimos anos, talvez de uns 10 anos para cá, e ela é muito empregada por esses pregadores triunfalistas. Quando essa expressão é usada, ela quer passar a ideia de que esse pregador trará alguma coisa que ainda esteja, digamos, escondida, alguma coisa que ainda esteja latente, alguma coisa que ninguém jamais conseguiu descobrir ao ler a Escritura. Por isso, esse pessoal geralmente faz uso dessa expressão, palavra revelada, para transmitir essa ideia. Só que quando se vai perceber nas pregações que essas pessoas fazem, é que geralmente essa palavra revelada é mais fruto da imaginação fértil,
é mais fruto dos devaneios, é mais fruto das conjecturas, é mais fruto das especulações que esses pregadores fazem do que da iluminação da própria Escritura ou da verdade, de fato, revelada na própria Escritura. Então, eu diria que é meramente um chavão que tem sido muito comum, e as pessoas às vezes gostam, as pessoas são tendentes a buscar o sobrenatural, a querer descobrir as coisas que estão, entre aspas, encobertas. Então, há um apelo muito forte. Venham ouvir o pregador fulano de tal que nesta noite vai trazer uma palavra revelada. Isso tem um apelo, porque a impressão que dá é que ele trará alguma coisa que esteja latente, escondida, encoberta, alguma novidade, digamos assim, alguma novidade que ninguém ainda trouxe e que na própria Bíblia esteja, digamos, entre linhas, e ele vai ser o portador dessa revelação. Isso é um erro, porque a Bíblia em si já é a palavra revelada. O senhor se referiu aos pastores triunfalistas, e eu tenho observado, assistindo as pregações pela internet, que hoje parece que um é cópia do outro, né? Eles têm um padrão de comportamento que repetem as mesmas frases, os mesmos jargões, enfim, o trejeito, né? Eu não sei explicar isso direito. O senhor que é um estudioso do comportamento dos cristãos, e sobretudo nessa questão aí de pregação, enfim, é normal que de quando em quando, de tempo em tempo, algum perfil de pregação seja repetido pelos demais e eles ficam com o mesmo procedimento, porque, e eu nem sei, para falar a verdade, ainda estou estudando, mas essa parte técnica, né, porque tem homilética, hermenêutica, enfim, tem todo esse termo aí que eu vou aprender ainda, que eu comecei a estudar agora, mas de qualquer forma, eu sei que eles repetem muitas coisas nos jargões deles lá na pregação. Inclusive, outro dia eu estava ouvindo um pregador angolano, parece que eles vêm pela internet, vêm aqui e reproduzem no Brasil, pregando aqui no Brasil e reproduzindo os mesmos jargões. Você pegou aí, você pegou ali, ó, ali em cima pegou, na galeria tá pegando. Eu não sei, é um procedimento, é normal isso? Só para eu entender, como que se procede esse tipo de coisa? Olha, é muito natural que pregadores jovens, geralmente, se espelhem em pregadores já mais experientes e, inicialmente, até assimilem, digamos, o modo de expressar, a gesticulação, a tonalidade da voz. Isso é muito comum, é natural, porque você está começando a dar os seus primeiros passos e a tendência é você assimilar, principalmente se você convive com esses pregadores. Deixe-me usar como exemplo. Eu convivi bem lá atrás, há 40 e poucos anos, com o reverendo Bernardo Johnson. Eu era bem jovem, então era muito natural que eu me espelhasse em Bernardo Johnson. Mas o caminho para cada pregador é buscar o seu estilo próprio, a sua maneira de expor. Não é no sentido de alterar o conteúdo, mas na maneira de expor, na forma de expor. Cada um tem um estilo, uma maneira, uma linguagem, um modo, um approach, ou seja, uma forma de aproximação. Isso é um caso, só para a gente definir. O outro aspecto é exatamente esse que o querido irmão Samuel acaba de mencionar. Digamos, esse número enorme de pregadores nesse universo que a própria internet tornou extremamente amplo e de fácil acesso, de maneira que um pregador surge hoje e amanhã ele já praticamente se torna conhecido no Brasil todo. A tendência dessa gente é copiar, digamos, aquilo que dá certo, entre aspas. E para o meio pentecostal, principalmente, que tem esse apelo para o aspecto experiencial, o aspecto das emoções, você trabalhar com frases de efeito, você trabalhar com chavões, você trabalhar com aquela tonalidade estridente da voz,
você trabalhar com aquela maneira de levar o povo a ficar repetindo frases e coisas do gênero, isso parece que agrada ao público e também parece que torna esse pregador, digamos, um referencial, torna esse pregador uma celebridade, torna esse pregador uma estrela, e isso não é nada mais do que antropocentrismo, ou seja, o culto centrado no homem. Se o homem não estiver agindo dessa forma, parece que o culto não funciona. Então, hoje, a tendência é você, eventualmente, chamar o pregador e o pregador da próxima semana repetir os mesmos gestos, as mesmas falas, os mesmos chavões, as mesmas expressões, e com isso, tentar ganhar a simpatia do povo. Só que a internet, que ao mesmo tempo enseja essa oportunidade, ela também aponta os defeitos, as falhas, e as pessoas também acabam caindo em si, percebendo que são coisas que nada acrescentam à fé, que nada acrescentam à edificação, que nada acrescentam a viver uma vida de piedade, e elas vão paulatinamente descartando esse tipo de pregação. Hoje estamos vivendo um tempo que há um resgate da pregação bíblica, há um resgate da pregação expositiva, há um desejo, principalmente daqueles crentes genuínos, de ouvir a exposição da palavra. Então, o espaço para esses pregadores vai ficando reduzido, porque isso cansa. As coisas se tornam tão repetitivas e o problema maior é que o que eles prometem, muitas vezes, eles não cumprem porque não podem cumprir. Os atos de Deus não são atos humanos. Nós somos apenas instrumentos. Quem realiza é Deus. Então, eu não tenho, por exemplo, poder para batizar no Espírito Santo, eu não tenho poder para curar ninguém, e eu não posso prometer aquilo que está além da minha alçada. Eu prego. Agora, quem faz a obra é Jesus, e é desses pregadores que nós precisamos, e hoje já há, digamos, uma tendência de retornar a esse tipo de pregação. Eu me recordo, inclusive, na juventude, que nós congregávamos na Vila Olinda, Ministério da Assembleia de Deus do Brás, ali na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo, e nós íamos ali na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na Vila Guarani, que era próximo dali, que a gente ia interagir com os jovens daquela igreja. E às vezes ficávamos pro lado de fora e não entrávamos, e eu, ouvindo a pregação, a gente pensava que era o pastor Valdir Bíssigo, o pastor da igreja que estava pregando, e depois descobria que era um evangelista, que pregava muito parecido com ele. Então é normal isso também, né, pastor? Alguém querer imitar seu líder ou alguém que está se destacando, né? É normal. Agora, no caso do pastor Bíssigo, por exemplo, eu diria que naquela época ele era um expoente que valia a pena ouvi-lo, porque ele era um expositor bíblico. Ele não ficava usando frases de efeito, chavões, e fica de pé, se assenta, dê a mão ao seu irmão, cumprimente, cutuca. Não, ele abria a Bíblia, expunha o texto, pregava com graça, com sabedoria, mas os crentes saíam alimentados e, ao mesmo tempo, era uma pregação, digamos, para usar a nossa terminologia, era uma pregação pentecostal. Não é? Ela era pentecostal, ela tinha essa natureza fervorosa. Então, eu tinha uma alegria enorme, um prazer enorme de ouvi-lo nas vezes em que pude ouvi-lo, e estando com ele em muitos eventos por esse Brasil. Outra coisa que eu fico admirado nesses pregadores é o quanto eles gritam, né? Como eles judiam da voz, pastor. Gritam muito, mas muito mesmo, até o extremo da voz. E o problema todo é que esse pessoal não entende o seguinte: eu que não sou gritador, eu já tenho problemas de rinite alérgica, já tenho problemas nas minhas cordas vocais, de maneira que se eu tentar gritar, eu vou perder a voz dali a 5 ou 10 minutos. Então, essa gente não leva em consideração que elas vão envelhecer e quando chegarem à idade dos seus 60, 70 anos, elas não terão voz. Elas perderão a voz porque é uma gritaria sem sentido.
Claro, não faz sentido isso. E se você pega, por exemplo, no Novo Testamento, se você pegar o exemplo de Paulo não era um pregador, digamos, fervoroso. Mas você tem um exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, de um pregador fervoroso. Apolo. Ele era fervoroso em palavras, mas não era essa pregação gritada, porque Apolo era de origem helênica, origem grega. Ou seja, a oratória que hoje permeia principalmente o mundo jurídico, o mundo dos advogados e também o mundo da igreja, é essa oratória de origem grega. É uma oratória retórica, é uma oratória com ênfase, é uma oratória em alguns momentos você vibra, você passa a emoção, mas não é uma oratória gritada. Há uma diferença enorme. Não é simplesmente sair gritando e transformar isso como sinônimo de espiritualidade. Esse é um dos grandes erros. Transformar o grito ou transformar essa oratória. E aí eu me lembro de uma certa vez que estávamos em Belém do Pará comemorando os 80 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E na noite de abertura nós recebemos a visita do governador do estado, e eu não me escuso em citar o seu nome, Jader Barbalho. Não era cristão evangélico, provavelmente pudesse ser um cristão católico, não sei, mas ele, como governador, recebeu a palavra. E foi uma palavra tão vibrante, e eu percebi a igreja glorificando a Deus, e até crentes falando em línguas estranhas, numa mensagem que não era uma mensagem bíblica, mas era uma mensagem eloquente, e a eloquência foi sinônimo de espiritualidade e levou o povo a glorificar. Quando eloquência é uma qualidade que a pessoa desenvolve. Não tem nada a ver com espiritualidade. Nós estamos recebendo hoje o pastor Jeremias Couto com o tema O que é isso? Sobre as mudanças no meio cristão. E culto poderoso, pastor, o que é isso? Culto poderoso. Como se ouve essa expressão? O culto hoje foi poderoso. Aí eu pergunto, foi poderoso por quê? Quais as razões que levaram o culto a ser poderoso? Porque culto se presta a Deus. Essa é a primeira coisa a ser definida. Culto não se presta ao homem. Então, todos os atos de culto se voltam à adoração a Deus. E se é adorar a Deus, significa que o homem diminui o máximo possível. Para definir bem isso, é usar aquela expressão de João Batista para os seus discípulos quando estes trouxeram aquelas notícias acerca dos milagres realizados por Jesus. Inclusive, eles foram incumbidos por Jesus de levar essas notícias a João. E a resposta de João foi essa: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, num culto, nós nos diminuímos, nós nos esvaziamos, nós nos despojamos, porque o culto é para Deus. Então, todo culto que se presta a Deus é um culto poderoso, porque o culto foi prestado àquele que, segundo a Bíblia, tem exclusividade. Moisés disse lá em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, deixe-me ser pleonástico, exclusividade exclusiva, absoluta, sem abrir mão, sem relativizar para quem quer que seja. E esse foi o grande desafio para os cristãos nos primeiros séculos, porque César exigia também que fosse adorado, e os cristãos entendiam que a adoração deveria ser prestada ao único e exclusivo Senhor, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, quando esteve entre os homens, e o Senhor, Salvador de todos aqueles que creem no seu nome. Então, não há essa coisa de no culto você... E eu lamento muito que os nossos cultos hoje tomam formas tão distintas.
Às vezes num culto, principalmente na nossa tradição pentecostal, você tem que apresentar o pastor, a esposa do pastor, o neto do pastor, o bisneto do pastor, a cunhada do pastor, o cunhado do pastor, o presbítero, a caravana, etc. E às vezes se perde 30, 40, 50 minutos fazendo isso, quando esse tempo deveria ser tomado no culto que estamos prestando a Deus. E há um princípio regulador para o culto. Se queremos ter um princípio regulador para o culto, basta ler 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, e ali nós teremos um princípio regulador para o culto. O culto se presta a Deus. Então, para mim, todo culto é poderoso. Mas, geralmente, a expressão é usada para exatamente enfatizar esses cultos onde houve a palavra revelada, entre aspas, esse culto onde as pessoas pularam, as pessoas sapatearam, as pessoas correram de um lado para o outro, as pessoas fizeram aquele movimento que é um movimento que se esgota no próprio culto, porque no dia seguinte tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, sem que haja qualquer mudança na vida das pessoas. Então, primeiro ponto, e para concluir nesse primeiro ponto, culto poderoso é aquele que prestamos a Deus, em que nós nos humilhamos, nos despojamos, nos esvaziamos para entender que o Senhor é o nosso único e exclusivo Senhor. Pastor, o que é oração forte? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco o senhor responde, por gentileza. O que é oração forte, pastor Jeremias? É muito interessante essa questão, porque são experiências que a gente vive, às vezes ao final do culto ou ao final da mensagem, principalmente no meio pentecostal, nós temos o hábito de orar pelas pessoas, isso é bíblico, não há nenhum erro nisso. Orar, ungir os enfermos, chamá-los à frente. Eu prefiro chamá-los à frente para a oração do que eles saírem com outras perspectivas em mente. Então, é melhor que eles estejam vindo à frente do que indo ao mundo para beber em outras fontes. E aí oramos, ungimos, mas às vezes, depois de terminada a oração, um deles ou dois deles permanecem ali na frente e chamam o pastor à parte ou o pregador e diz: pastor, eu quero uma oração forte, como se aquela oração não tivesse valido. Então, é também digamos, é um erro, é um costume, é um chavão, é uma forma para, eventualmente, determinar que a oração forte é aquela que você grita, é aquela que você se expressa numa linguagem, digamos, forte, né, para usar o termo. Né? E a pessoa então sente que essa oração foi poderosa, entre aspas, quando, se você orar aquela oração simples, também entre aspas, aquela oração sem fervor, também entre aspas, essa oração seria uma oração fraca. E se a gente verificar na própria Bíblia e no próprio Novo Testamento e em muitas situações, e eu já experimentei isso, né, de você orar aparentemente 2 ou 3 palavras ou 4 palavras sem efusividade, digamos assim, porque não é a oração em si. As pessoas dão valor à oração como se ela tivesse um poder mágico. E a oração não tem poder mágico. A oração é o meio pelo qual falamos com Deus. E eu não estou querendo dizer, por exemplo, que nas orações pessoais, quando você vai para o seu lugar secreto, que você não possa orar com fervor, que você não possa gemer na oração, porque é uma conversa, é um diálogo com o Pai. E esse diálogo permite que você expresse o que você sente. E deixe-me dizer mais, numa oração dialogal como essa, você pode até se queixar diante de Deus. Você pode reclamar, você pode dizer: Pai, eu estou há tanto tempo esperando, faz tanto tempo que eu te peço, e parece que o tempo demora e as coisas não acontecem. É normal que se faça isso numa oração. Agora, usar o termo para tentar dizer que quem
não ora gritando, a oração é fraca, a oração não tem valor, é um erro descomunal, porque eu já vi resposta de orações desse tipo, orações simples, orações sem essas expressões verbais, e que Deus respondeu, como também pode responder e responde orações com expressões verbais fortes, porque oração é meio, oração não é uma vara de condão, não é, digamos, o abracadabra para você usar e fazer as coisas acontecerem. Boa reflexão sobre o tema, muito boa reflexão sobre o tema, pastor Jeremias. Eu quero saber agora o que é avivamento, pastor. É uma excelente pergunta, porque exatamente por isso as pessoas confundem avivamento com movimento, confundem avivamento com esses cultos, entre aspas, avivados. E hoje é muito comum, por exemplo, você ver aí os eventos sendo anunciados dessa forma. Aviva cidade tal, aviva não sei quem, aviva não sei o quê. E se a gente for contar, esses avivas já era para ter tido uma explosão no país, de tantos avivas que a gente vê serem anunciados como avivamento, quando na verdade são sinônimos de movimento. Movimentos que ocorrem em eventos realizados pela igreja, as pessoas se alegram, as pessoas vibram, as pessoas se entusiasmam, as pessoas, e eu não estou aqui de maneira nenhuma tirando o mérito disso, né? Você vibrar, você se entusiasmar, você se alegrar ao ouvir uma pregação, mas isso não é avivamento. Avivamento tem as seguintes implicações, só para não ser muito delongado, não digredir muito. Você tem uma residência e a sua residência, com o tempo, ela se deteriora. As cores vão perdendo a nitidez, eventualmente as portas, se forem de madeira, elas podem começar a ficar, digamos, com dificuldades de abrir e fechar e fazendo aqueles sons desagradáveis. O piso, às vezes, quebra aqui, quebra acolá. E o que essa casa precisa? Pelo menos se recomenda que a cada 3 anos se pinte a casa toda, exatamente para evitar essa deterioração. E eu estou até falando disso porque depois de um bom tempo, Deus está me dando graça, Deus está me dando recursos para fazer isso aqui em nossa casa. Nós estamos no processo de revitalização da casa. Então, trazendo essa analogia, avivamento é isso. Às vezes, com o tempo, nós vamos tornando a vida cristã uma rotina. Às vezes, com o tempo, nós vamos abandonando a vida de oração. Às vezes, com o tempo, nós vamos abandonando a própria leitura da palavra. Às vezes, com o tempo, nós vamos deixando o primeiro amor. Essa foi a cobrança do Senhor à igreja de Éfeso. Ela era uma igreja ortodoxa, mas Deus lhe diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, às vezes, nós vamos deixando o nosso primeiro amor. Às vezes, vamos tratando a fé com muita formalidade. Então, o avivamento, quando vem, e o avivamento não é programado, o avivamento é produzido pelo Espírito Santo, o avivamento, quando vem, ele, digamos, revitaliza essas áreas que estão deterioradas, estão esquecidas, estão abandonadas e que precisam ser revitalizadas na nossa vida. Ou seja, ilustrando desta forma, isto é avivamento. Agora, se no dia seguinte você não teve desejo de voltar a ler a Bíblia, você não teve desejo de voltar a orar, se você não teve desejo de voltar a viver uma vida piedosa, você participou de um movimento e não de um avivamento. Porque, sobretudo, o avivamento traz o reconhecimento dos nossos pecados. Reconhecemos que pecamos e um dos primeiros efeitos do avivamento é que ele produz arrependimento naqueles que são afetados pelo avivamento.
Eu diria que o fenômeno do marketing está hoje tomando conta do meio evangélico de uma forma muito avassaladora. Eu vejo propagandas, por exemplo, aí nas redes virtuais, do tipo, como fazer a sua igreja crescer? E os cidadãos oferecem cursos e mais cursos com tantas metodologias para fazer a igreja crescer. Ora, Paulo disse de maneira muito clara à igreja de Corinto, que estava vivendo um momento de crise, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, há muito marketing envolvido em tudo isso, no sentido de você pintar, digamos, o quadro, criar uma estética, digamos, espiritual, quando na verdade de espiritualidade não existe nada. É marketing. Bom, pastor Jeremias, muito obrigado, Deus abençoe o senhor. É claro que não deu para esgotar o tema hoje, então nós teremos que ter a presença do senhor novamente aqui a semana que vem. Muito obrigado, meu querido irmão Samuel, se Deus quiser, estaremos de volta no próximo sábado, em nome de Jesus. Até sábado que vem, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você ouviu Crente Inteligente.